Bem, eu estou fazendo esse vídeo para conversar um pouco sobre o conceito de distância hiperfocal. Eu não vou entrar no mérito dessa definição do que é distância hiperfocal, numa definição bem rasa, bem simples. Eu diria que é a distância em que você coloca o foco da sua lente, da sua câmera, de modo a obter a maior profundidade de campo para uma determinada abertura de diafragma. É um conceito bastante útil na fotografia de paisagens, quando você tem que usar o foco no infinito para aumentar, quando você quer fotografar alguma coisa no infinito, para aumentar a profundidade de campo, de maneira que você possa ter um primeiro plano mais próximo da câmera e o foco continuar indo até o infinito. Para demonstrar o que é distância hiperfocal na prática, eu vou usar uma lente, mostrar isso numa lente, uma 50mm 1.4, uma lente da Nikkor, uma lente antiga. Nós podemos ver aqui como é que ela funciona, ela é totalmente manual. Aqui eu vou girar o anel do diafragma e aqui o anel do foco. Com isso eu consigo fazer foco e selecionar o diafragma. Essa escala daqui é a escala do diafragma, era uma escala padrão em todas as câmeras fotográficas de todas as marcas. Havia essa sequência de diafragmas, onde cada vez que você abria um ponto no diafragma, você deixava passar o dobro da luz do diafragma anterior e a metade do diafragma posterior. Então a gente pode ver aqui funcionando o anel do diafragma abrindo e fechando. Aqui dá para ver bem o diafragma abrindo e fechando. Né? Aí está. Bem, o que nós temos aqui é uma lente 50mm, é uma 50mm 1.4 da Nikon, uma clássica lente Nikkor, é uma lente considerada a lente normal. É uma lente que durante algum tempo ela foi desprezada pelos fotógrafos que preferiam grande angulares ou teleobjetivos, mas hoje com a digital ela tornou-se de novo uma lente muito procurada. E que nós temos aqui, portanto, é uma lente totalmente manual, totalmente foco manual. Aqui nós temos o anel de foco, esse é o anel de foco que eu estou girando aqui. E aqui atrás nós temos o anel do diafragma, com as escalas do diafragma. Esses valores de diafragma eles são padrões, eram padrões nas lentes de todas as máquinas fotográficas de qualquer marca. Eles tinham sempre essa escala 16, 11, 8, 5, 6. Em alguns casos vinha mais para trás, podia ter 22, podia abrir mais. Essa é uma lente bastante luminosa, é uma lente 1.4, a gente pode ver aqui. Nessa lente 50mm, como eu dizia, nós temos aqui a escala do diafragma, as diferentes leituras de diafragma, as diferentes aberturas. Aqui o anel do foco, esse é o anel do foco, aqui o anel do diafragma. O anel do foco você mexe, você tem as distâncias aqui em relação ao ponto, né? Então aqui o foco a 2 metros, aqui o foco a 3 metros, aqui o foco a 10 metros. E aqui a gente tem uma escalinha de cores que a gente consegue ver que ela está reproduzindo as cores em que estão os números do diafragma. Então eu tenho aqui o diafragma 16 em azul, aqui tem a barrinha em azul, o 11 um pouco amarelado está aqui a escalinha dele, o 8 em rosa está logo em seguida. E aqui essa escala serve para a gente determinar, calcular qual é a profundidade de campo que eu vou ter quando eu foco a minha lente numa determinada distância e quando eu escolho uma determinada abertura. E vou demonstrar isso na prática. Vamos dizer aqui que eu tenha escolhido o diafragma 8 e eu tenho colocado o foco, meu foco em 2 metros de distância. Então eu posso ver aqui no 8 que essa escalinha rosada aqui, você tem uma barra aqui e uma outra do outro lado. Então essa é a distância mínima e a distância máxima que você vai ter de foco. Ou seja, com o diafragma 8 focando a 2 metros, eu consigo de fato uma profundidade de campo que vai um pouco mais de 1,5 metro, a gente está com ela aqui, ó, até quase 3 metros, um pouco a mais de 2 metros, quase chegando em 3 metros. Isso focado em 2 metros.
certo? Essa escala de cores também serve para a gente determinar a distância hiperfocal, que, como eu disse, é muito útil quando a gente quer fotografar paisagens, e a gente vai colocar em geral o foco no infinito. Vamos escolher aqui o diafragma 11, por exemplo, e então digamos que eu esteja focando uma paisagem, coloquei meu foco no infinito e escolhi o diafragma 11. A gente pode ver na escala do 11 que a gente vai ter, evidentemente, o foco do infinito, mas o foco começa algo entre 5 e 10 metros, eu diria que 15, 7,5 metros, vamos dizer assim, está bem na metade. Nós diria que nós teríamos aqui, começamos o foco a 7,5 metros e vai até o infinito. Agora, se eu, ao invés de fazer isso, eu coloco o símbolo do infinito na outra marca do diafragma 11, ó, observem aqui como é que eu estou fazendo. Agora eu tenho o diafragma, o símbolo do infinito alinhado com a marca mais distante do diafragma 11, essa daqui. Então eu continuo tendo foco no infinito, mas eu aumentei, em vez de 7,5, eu vou ter praticamente algo entre 3 e quase praticamente 4 metros aqui, ó, entre 3 e 5 é onde está a outra marca do diafragma 11. Então eu vou ter, ao invés de ter 7,5, a distância de 7,5 como começo do meu foco, eu aumento isso para 4 metros. Eu ganho mais de 3 metros. 3,5 metros mais ou menos na profundidade de campo, fazendo esse artifício, colocando a marca do infinito na outra marca amarela, na outra marca do diafragma que eu escolhi. Então a minha profundidade, a minha distância focal, hiperfocal, no caso, ela está determinada aqui, ó, justamente mais ou menos os 7,5 metros que eu antes começava a ter o foco, porque ela está aqui, a marca está aqui entre 5 e 10 metros, mais ou menos na metade, eu calculo algo entre 7,5 metros, algo entre 7,5 e 9 metros, 8 metros e meio. Essa seria a distância hiperfocal, ou seja, é a distância em que eu coloco o foco da minha lente e eu consigo a máxima profundidade de campo para a abertura que eu escolhi, que no caso aqui é 11. Nas lentes antigas, as lentes modernas, aliás, as lentes autofocos, como elas vêm aqui, ó, com esse sistema tudo enclausurado, a gente não consegue fazer esse cálculo, não tem mais essa regrinha de cálculo, não tem mais essa facilidade. Essa aqui é uma lente da Olympus, uma lente Zuico, é uma 8mm 135, e a gente vê que ela não tem mais essa possibilidade, a gente não consegue fazer isso manualmente porque ela é toda automática.